Olá, seja bem-vindo ao nosso Glencecast. É o nosso podcast semanal, aquele podcast que a gente fala sobre tudo que envolve inteligência emocional. Eu sou a Adriana Santana, mentora, e trago para você um novo olhar, direcionamento, posicionamento, superação, conteúdo e convidados que nos ajudam, né? Todo esse enfrentamento que a gente vive aí fora. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Nós estamos no mês do Outubro Rosa. Está finalizando, na verdade, o mês do Outubro Rosa, que é da prevenção do câncer de mama. No entanto, eu falo que não é só o mês de outubro, obviamente, que a gente tem que se preocupar com isso, nós mulheres e homens também, que eu vou trazer alguns dados aqui. Mas durante todo o ano, nós temos que nos preocupar com essa questão da saúde, não só da diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo, mas também outros fatores na nossa saúde física que muito importam, né, para o nosso na nossa vivência, nosso convívio, nosso bem-estar, mas também a saúde mental. Lembrando da saúde mental e da emocional, também é o equilíbrio. Eu falo que saúde física, saúde emocional, saúde mental é um só organismo, andam juntos, a gente tem que manter o equilíbrio dessas saúdes, dessas 3 saúdes. Então vão comigo? Começando, eu vou trazer algumas pesquisas, tá, sobre o câncer de mama no Brasil. Fonte da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Aumento da incidência. O câncer de mama tem se tornado mais comuns em mulheres com menos de 40 anos. Em 2009, 7,9% dos casos eram em mulheres abaixo dessa idade. Em 2020, esse número saltou para 21,8%, representando um aumento de 14,8% em apenas uma década. Incidência em mulheres abaixo de 35 anos. Dados de 2022 indicam que a incidência de câncer de mama em mulheres com menos de 35 anos subiu para 5%, quando em anos anteriores essa faixa representava apenas 2% dos diagnósticos. Estágio inicial. Quando o câncer é detectado precocemente, as chances de cura podem ultrapassar até 90%, chegando até 96%, com tratamentos menos invasivos e mais eficazes. Olha que interessante, quer dizer, olha que importante esse dado, né? Quando diagnosticado cedo, as chances de cura são muito maiores. Então, por isso que é importante estar atento aos seus exames de rotina. Não só o autoexame, mas o exame também, aquele regular. Depende da orientação do seu médico. Se ele achar necessário 6 meses ou um ano, mas fique atento a esses exames, que é muito importante. Não só mulheres, como os homens. Veja uma outra pesquisa, outra fonte. Instituto Nacional de Câncer, o INCA. O câncer de mama em homens representa cerca de 1% de todos os casos de câncer de mama. No Brasil, estima-se cerca de 800 novos casos por ano em homens. Tá vendo, homens? Você que acha que não pode acontecer com homens também, acontece. Então fiquem atentos também, obviamente que você vê que a porcentagem para homens é muito menor do que para mulheres, né? E há uma explicação para isso, né? Nós sabemos. No entanto, homens também com a orientação médica, esteja atento, né, quando as orientações são médicas, se deve fazer ou não o exame, ok? Então esse programa também é para os homens. Mas o programa em si, nós vamos falar de não só da questão do câncer, do diagnóstico em si, mas, o momento ali, o momento que aquilo acontece, o momento do diagnóstico, a notícia ali que o médico te dá, por exemplo, né, aquela dor, que você deve sentir, obviamente. Eu nunca passei por um processo, como esse, né, uma doença como essa, não enfrentei, nenhum tipo de doença grave, com a graça de Deus, mas, nem posso falar que eu imagino qual que seja a dor, porque eu costumo dizer que a gente só sabe, a dor se a gente viveu aquela dor, a gente só sabe de fato, realmente, o que é sentir, o que é estar naquele momento, se de fato você passou por aquilo. Então eu desconheço esse desespero e essa dor deste momento de um diagnóstico de um câncer, por exemplo. Mas as pessoas que passaram por isso, que nós vamos trazer daqui a pouco convidadas, que passaram por esse processo e que ainda estão vivenciando esse processo, que é o processo do tratamento. Então a gente vai trazer daqui a pouco uma convidada e eu vou trazer também um vídeo, uma reportagem, de uma convidada, muito especial, muito bacana, uma mulher incrível, contando o que é o processo que ela está vivendo agora, tá? Então daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão daquele momento de receber a notícia de um diagnóstico como esse. O que deve passar pela tua cabeça? Primeiramente, acaba abalando principalmente naquele momento o seu emocional, né, o desespero, a ansiedade, eu imagino o conflito ali, né, de pensamentos, mentalmente também, que você tem uma vida, e de repente essa vida
está sendo interrompida. Ah, mas não é interrompida. Sim, é interrompida, porque você vai ter que acrescentar dentro da tua vida, você vai ter que acrescentar dentro da tua rotina, situações que você não tinha antes, cenários que você não precisava antes. Por exemplo, se você precisar fazer um tratamento, você vai fazer as sessões, né, que a gente costuma ver que os tratamentos envolvem as sessões de quimioterapia, é um processo, é um cenário que é desconhecido para você. Então, como lidar com tudo isso, com esse cenário, esse processo, essas coisas que você tem que acrescentar? Às vezes tem mulheres que têm uma rotina tão dura, tão pesada, de trabalho, escola dos filhos, e compõem em casa, e de repente ela pensa: "Mas como que eu vou acrescentar isto ainda na minha vida? Eu não tenho tempo para isso, não". Mas nesse momento que a gente percebe que o tempo é a gente que faz, e a gente faz mediante a necessidade, né. A necessidade ela molda o nosso tempo, porque dentro daquele mundo que ela tinha, daquele cenário, daquele tempo corrido, ela vai ter que acrescentar mais isso que é de vital importância para a tua vida, para continuar vivendo, né, porque o tratamento é vital importante. Por isso vocês que aí, ó, ficam um alerta: "Ah, não tenho tempo de ir no médico. Ah, não tenho tempo de me cuidar, não tenho tempo de cuidar da minha saúde física, nem a mental". Tenha tempo para o que é realmente importante, porque a tua família é importante, teu trabalho é importante, seus amigos são importantes, seus familiares, seu meio mas a tua saúde e o teu bem-estar é muito mais importante, porque você está no topo aqui, é ele que gere tudo, né, você que, ó, segura tudo, né. Se você cair, como é que faz? Todo é um guarda-chuva, né, todo mundo tá aqui no teu guarda-chuva, vai cair junto, então você tem que cuidar muito de você. Então o programa ele fala sobre isso, tá, de cuidar de você, mas cuidar, assim, minuciosamente. Às vezes a gente cuida tão bem de um bem, né, de um carro, de um celular, de um computador, mas a gente não cuida muito bem da gente. Já parou pra pensar? Tem pessoas que cuidam tão bem, eu vejo pessoas lá cerando o carro e cuida, mas não cuida dele, mas não cuida da saúde dele. Então o mais importante é você. Então pense nisso, ó, fica uma reflexão. E a questão, a gente está falando do notícia ali, do diagnóstico, mas também o pós. Que eu falo que é a superação mediante esse processo, né, a superação que você tem que ter emocional, a superação que você tem que ter física, porque passar por um processo desse a gente, costuma ver, né, como que é um processo de quimioterapia, o quanto agride o corpo, na verdade são injetado, é como se fosse uma droga dentro de você, né, para matar um vírus, para matar uma doença, e isso agride muito o seu sistema imunológico. Então é um processo difícil, é um processo que exige uma superação física e mental, e emocional também, para você passar por isso. Então a gente vai falar um pouco dessa superação mediante a convidadas que já passaram. Lembra que eu falei no começo? Eu não passei por esse cenário. Eu não passei nem no começo, nem no diagnóstico, nem pensar, nem supostamente, então eu não posso trazer este olhar. Então, como eu não posso trazer esse olhar, eu trouxe pessoas que vão trazer esse olhar para você. Para você que está vivendo, ou para você que também nunca viveu e não sabe como é, ou para você que já passou pelo processo e entende, né, o que essas mulheres que estão aqui hoje convidadas vão trazer. Então eu vou trazer para vocês uma convidada muito querida. Vou colocá-la aqui agora. Vou trazer, espera aí que ela já vai se apresentar. Olá, Simone, tudo bem? Eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Glenscast. Fala um pouquinho sobre você. Oi, Adriana. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? E, bom, me apresentando, eu sou Simone, tenho 57 anos, sou corretora de imóveis aqui em Sorocaba, sou mãe do Guilherme e tive câncer de mama 3 vezes, 2014, 2015, 2017. Essa sou eu, mas estou firme e forte aqui e saudável. Simone, conta pra gente como foi para você o seu diagnóstico. Eu acho que você passou pelo primeiro, depois pelo segundo. Conta como tudo aconteceu, como que foi ver você viver esse processo. Então, o meu primeiro diagnóstico foi em 2014. Eu senti, final de 2013, na verdade, eu senti uma dor na mama e apalpei e senti algo. Pedi para o meu filho apalpar, ele também sentiu. Eu fui na médica, ela apalpou e falou: Simone, pode ficar sossegada, não tem nada, mas vai fazer a mamografia porque o ano passado você já não fez. Fui fazer e deu lá microcalcificações agrupadas com leve pleonasmo, suspeita de malignidade. E era final de ano, então as clínicas aqui não conseguiam fazer os exames, tinha que fazer um exame que chama mamotomia por estereotaxia, que é a biópsia, e não tinha como.
consegui fazer começo do ano, então passei o final do ano com esse medo, com essa insegurança, né? E aí, 2014, eu fiz a cirurgia. O médico falou para mim que as microcalcificações, elas não doem, elas não são palpáveis, e eu apalpei. E eu falo então que foi Deus, né? Deus que fez doer e fez eu sentir para mim ir atrás. Então, graças a isso, eu fui procurar fazer exame, né? E aí eu fiz o quadrante, fiz 28 sessões de radioterapia e era para ter acabado aí. Mas eles tiraram a margem cirúrgica, ela foi livre, mas ela foi pouca. E aí o médico falou, vamos acompanhar bem de perto, né? E 2015 voltou, e aí o médico falou, ó, vamos ter que fazer a cirurgia novamente. Dessa vez nós vamos esvaziar sua mama e aí vamos fazer a reconstrução TRAN. É uma reconstrução que usa músculo e tecido do abdômen. Então é uma cirurgia bem pesada, porque você vem para casa com 2 drenos, você não pode deitar e nem levantar sozinha, precisa de ajuda, porque você não pode fazer força no abdômen, porque eles põem o músculo do abdômen na mama e eles põem aquela gordura da barriga na mama. Então eles têm que pôr uma tela na sua barriga, né? Mas tudo bem, foi pesado, porque queria abrir ponto, porque tentou um início de necrose, mas deu tudo certo. 2017, o meu médico pedia para fazer os exames do começo do ano, e eu fui fazer, e não fazia mais na clínica que ele gostava, e ele também não estava mais no convênio, só tinha um mastologista no convênio nessa época aqui. E eu peguei meu laudo, abri, estava tudo bem, a mamografia perfeitinha. Tentei agendar, não consegui. Quando foi, aí eu pensei, eu vou marcar uma onco. Marquei uma onco, fui nela. Ela também pediu alguns exames complementares de abdômen. E por fim ela falou, Simone, olha, tá tudo bem, mas não deixa de passar no mastologista, porque ele vê mais específico, eu vejo mais global, né? E eu insisti com o convênio, mandei e-mail lá, né? E eles agendaram para maio, porque já tinha passado o tempo, 27 de maio, eu lembro até hoje. E eu, no dia 27, fui para o meu trabalho e levei meus exames para poder ir no médico. Nisso, eu vi uma mensagem, sua consulta foi desmarcada, sua consulta foi reagendada, 29 de maio. Eu pensei, tudo bem, 2 dias. Só que aí, mais uma vez, o carinha lá de cima me deu um toque. E eu peguei o meu exame e fui dar uma olhada, pus na lâmpada assim e fui ver. Quando eu olhei, eu vi aqueles pontinhos. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, calma, não pira, né? Daqui 2 dias você vai no médico. E eu fui daí 2 dias no médico e falei, olha, você não me conhece, mas minha história é essa e eu acho que voltou. Ele falou, parece, vai fazer mais exames. E eu fui fazer e fui correr atrás de tudo. E foi um período muito difícil, porque tudo dava errado, tudo. Eu fui fazer uma outra mamografia, também o laudo bom, e aí manda para o convênio autorizar a cirurgia, 21 dias para autorizar, não autoriza, porque eu tenho 2 laudos bons, né? E aí foi muito difícil. Eu consegui operar em novembro, só não fiquei louca porque Deus é muito bom comigo, né? E aí dessa vez eu fiz o esvaziamento, tirei pele, mamilo e reconstruí com o músculo dorsal. Pus o expansor e o músculo dorsal. E aí depois vai enchendo o expansor, depois tem que trocar o expansor pela prótese definitiva, né? Então, é uma história longa, mas graças a Deus passou. Como eu sempre falo, tudo passa, né? Fé, paciência e as coisas passam. Nossa, que processo, hein, Simone? Mas como você se sentiu diante de tudo isso? Como você conseguiu se reestruturar fisicamente, emocionalmente, depois de tudo que você viveu? Conta pra mim como é que foi esse processo. Conta pra gente. Então, como, como eu me reestruturei? Com fé. Com fé,
Eu, na época, comecei a ir num centro espírita kardecista e eles trabalham muito lá a cura. Eu fazia reiki, eu fazia cromoterapia, eu fazia aurículo e foi passando e isso me dava uma força para encarar tudo mais, né? Eu tinha vontade de viver porque eu queria ver meu filho. O que eu quero deixar para você, Adriana, e para todo mundo que está vendo, é o seguinte: o tipo de câncer que eu tive era um câncer que era para ser simples, né? Porque era um carcinoma ductal in situ. E olha como ele me deu trabalho, né? Porque ele voltou 3 vezes, né? Então, assim, fé, paciência, autoexame e exame, né? Porque, por exemplo, as microcalcificações, elas não aparecem em toque, você não sente, né? Porque o médico falou para mim, não, microcalcificação não, você não apalpa, ela não dói. Então foi Deus que fez doer, né? Eu vejo dessa forma, para mim poder ir atrás. Então, assim, eu me reestruturei dessa forma, com fé, paciência, indo atrás do que eu podia, desse jeito. Simone, eu conheço bem mais a fundo a sua história. Eu sei quanto você é uma mulher forte, passou por muita coisa, não só isso, no meio de tudo isso. Mas olha, você é uma mulher inspiradora. Gratidão por você estar aqui com a gente compartilhando isso. Eu que agradeço por participar do LanceCast. E nós somos fortes, né? Nós somos resilientes. Você também é. Você tem uma história muito bonita também de superação, né? E é assim que a gente é, e é assim que a gente tem que ser. E tem muitos momentos na vida que a gente não tem escolha, então a gente tem que ir. E aí a gente vai, né? Então, o meu desejo é que todas procurem, né, se tocar e fazer seus exames. E que todo mundo seja feliz, né? E que todo mundo supere as suas dificuldades. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigada. Olha, é isso que a Simone acabou de falar. Nós somos assim. A gente tem que ser assim. A gente tem que ir aos trancos e barrancos, tem que enfrentar, não tem outro jeito, né? No caso dela ali, ela foi movida na fé, movida que não tem outra escolha. Você vai existir? É a tua saúde, é a tua vida. Você vai existir mediante? Não, então você tem que enfrentar. Não tem outra. A gente costuma dizer, eu digo muito, né, com frequência, tudo na vida se fortalecer na dor e tem que enfrentar. Eu, como eu disse lá, não enfrentei isso na minha vida, com a graça de Deus. Obviamente que a gente não quer ter um diagnóstico como esse, mas se tiver, em frente, com resiliência, com força, com coragem, com determinação, porque nós, seres humanos, somos assim, somos luzes, somos capazes, sim, de gerar luz, de criar, de evoluir, de crescer, de ressignificar, se fortalecer e de sobreviver. Nós nascemos, nós temos essa condição de sobreviver, né, o ser humano. Daqui a pouquinho eu vou trazer, essa não estará ao vivo aqui, que a gente não estará com a gente, mas eu vou trazer a Natália, que é um vídeo que eu gravei com ela mandou um vídeo para mim, tá? Falando um pouquinho da experiência dela, o que ela tá vivendo agora. Só compondo algumas coisinhas aqui da fala da Simone, desse momento dela, olha, a Simone tem muito mais história do que ela contou, né? Na verdade, durante esse processo, ela viveu um outro processo também particular e pessoal na vida dela. Ela acabou não comentando aqui, mas eu conheço a fundo, também não vou comentar, que é algo pessoal, tá? Da vida dela, mas que qualquer mulher teria um baque muito maior, né? A falta de apoio, algumas situações ali que aconteceram com ela, mas por isso que eu tô falando, essa mulher é uma mulher incrível, forte, resiliente, uma história linda, e hoje ela totalmente ressignificada, superado todos esses desafios. Hoje ela tá lá na profissão dela, acho que ela é corretora de imóveis, inclusive conheci ela através de alocação de imóvel, uma pessoa muito querida, né? Ela está na cidade de Sorocaba, onde eu vivi, por mais ou menos onde fundou, né, o Instituto Glense, na cidade de Sorocaba. Ela foi uma das que participaram muito nesse processo, doadoras, foi na inauguração do IGLA, então um carinho imenso que eu tenho por ela. Beijo, Simone, obrigada por tudo, tá? Vamos continuar aqui? Continuaremos com a pauta, que a pauta é sobre o câncer de mama, mas não do lado totalmente desesperador e ruim. Mas vamos olhar para outro olhar? Aqui eu quero trazer outro olhar, mediante esse diagnóstico tão doloroso, tão ruim, mas o olhar da fé, que nem ela acabou de falar,
né, da resiliência de Deus, de mulheres que estão enfrentando com dignidade, com coragem, que eu falo que é essa palavra, com coragem, dignidade de ser mulher, de estar num processo desse e ir para cima com unhas e dentes. Então agora eu vou trazer para vocês a entrevista com a Natália, tá bom? Oi, Adriana, tudo bom? Bom, fui convidada a compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o meu diagnóstico de câncer. Há 6 meses atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 33 anos de idade. Atualmente eu vivo tratamento, né? Eu encerrei recentemente todas as minhas sessões de quimioterapia e graças a Deus os nódulos eles responderam super bem ao tratamento, mas eu ainda tenho uma outra jornada, né, ainda pela frente, como a cirurgia e outros passos dentro do tratamento para a tão sonhada cura. Bom, eu vim compartilhar um pouco como eu descobri, né? Porque eu sou uma mulher jovem, né? A gente sempre imagina que o câncer ele vai ser encontrado em mulheres, mas ali a partir dos 40, 50 anos. E comigo foi ao contrário, foi aos 33 anos. E eu descobri o nódulo através do toque, né? Inclusive, eu falo que foi a mão de Deus que acabou descobrindo, porque esse autoexame que eu fiz ele foi algo muito natural. Na verdade, eu estava aqui na sala, sentada nesse sofá, inclinada, assistindo um filme, e eu estava próxima do meu período menstrual, então as minhas mamas estavam mais inchadas e eu simplesmente fiz isso aqui. E quando eu fiz isso aqui, eu senti uma bolinha, toquei novamente, percebi que era uma bolinha bem perceptível, assim, ao toque, bem durinha também. E e eu falei: "Bom, tenho que dar uma olhada nisso". Mas com a vida corrida, né, inclusive a gente, mulheres jovens, normalmente estão aí na correria, de trabalho, de estudos, de muita coisa acontecendo. A gente normalmente não deixa essa parte médica para depois, né, e eu não dei muita importância, né, justo pela correria ali do dia a dia. E aí, casualmente, eu conversando com uma amiga que é da área médica, a gente começou a falar sobre um assunto que chegou num assunto sobre nódulo. Eu falei: "Olha, eu tô com nódulo também, será que, né, esse é um nódulo de gordura e tudo mais", e pedi pra ela tocar. E ela tocou e ela falou: "Não, amiga, vai ver isso agora". E foi aí que eu dei a importância e fui correr atrás, né, de médico, de consulta, de exame, e começamos a investigação, e aí realmente foi diagnosticada com câncer, aqueles nódulos eram cancerígenos. Eu toquei um e, na verdade, nos exames mostraram que são dois e os dois eram cancerígenos. Então, foi claro, o o exame de toque, né, de vez em quando eu fazia no banho, assim, mas sem nenhuma frequência, né, sempre quando eu me passava pela cabeça, tomando banho, eu tocava melhor as mamas para ver se tinha algum nódulo, até porque eu tenho um histórico familiar bem forte. Mas, além disso, a minha eu sempre fui uma mulher muito ativa, né, eu sempre cuidei da minha alimentação, meus exames de sangue eram super bons, não tinha nenhum indicativo que me mostrasse que, tinha algo errado ali com o meu corpo, né. E e foi realmente por conta disso que, pelo toque ali que eu fui atrás e fui começar a investigar. Então até uma dica aí para as mulheres jovens estarem, com as suas consultas, principalmente de rotina em dia, né, porque o próprio médico ele faz, né, esse toque nas mamas. Então foi graças a isso que eu descobri, isso foi muito positivo, porque eu descobri ele cedo, talvez se eu não tivesse tocado eu não teria percebido, não teria ido ao médico e aí quando fosse realmente descobrir, o câncer estaria numa proporção muito diferente da que eu encontrei, e como eu encontrei estava no começo, o prognóstico foi super positivo, então é algo aí que, vale a gente estar atento ao nosso corpo, né. E, bom, vivo o tratamento, né, no começo digerindo muito os sentimentos que um diagnóstico como esse nos traz, mas vivendo um dia de cada vez, com muita presença, consegui ir aos poucos, me encontrando, né, dentro do tratamento, e
e sigo aí levando ele com um pouquinho mais de leveza. Espero que essa experiência minha até aqui tenha sido aí, de alguma forma absorvida para outras mulheres também, que eu tenha contribuído com vocês. Grande beijo. Esse foi o depoimento da Natália Costa. Olha, depoimento incrível, que ela está vivendo esse processo todo e você vê ali como que ela fala a paz, a tranquilidade, a serenidade, né, diante de tudo isso. Você não vê na fala, nem no olhar, o desespero. E olha que ela está passando por momentos, ela passou pelas sessões, agora vai para a reta final, que a gente fala que é a parte da cirurgia, e ela com essa a motivação, ela é realmente uma inspiração, uma motivação para mulheres que estão passando ou estão iniciando lá no comecinho do diagnóstico, o que tem que passar. Olha, se espelhem nessas mulheres fortes, nessas histórias incríveis, que isso dá sim, dá um gás maior na gente, dá sim aquela sensação de, poxa, não estou sozinho nessa, e tem mulheres que chegaram lá e conseguem passar por isso, não numa boa, não vou falar que numa boa, porque ninguém passa totalmente numa boa. É lógico que você sofre, você tem aqueles momentos tristes, né, os momentos de dores, mas que passa, que nem eu te falei antes, de uma forma digna, digna diante de qualquer cenário, não apenas de um cenário de doença, mas cenários emocionais também. Vemos mulheres massacradas que saem de agressões físicas e tem que ressignificar e tem que se fortalecer e tem que ir para a vida. Então, diante de qualquer cenário na sua vida, mantenha sempre a fé. Eu vi muito isso nos depoimentos. A fé, ela ajuda muito, a fé em Deus, a fé em você mesma, de saber que você é forte, que você é capaz. Se você não acreditar em você, se você não acreditar nessa força interior, você não consegue passar por um processo como esse, nem qualquer outro processo na tua vida. Então é importante manter esse foco. Então, pessoal, infelizmente nós estamos terminando o nosso Glenscast de hoje. Olha, foi um Glenscast muito importante para conhecimento, para posicionamento, para motivação, para inspiração. Foi tudo isso o Glenscast de hoje. Infelizmente, um tema um pouco pesado. Realmente, o diagnóstico de um câncer de mama, qualquer câncer, o diagnóstico é difícil, é pesado, é doloroso, é sofrimento, é triste, mas é algo que não tem como fugir. Né? São aquelas situações da vida que a gente não tem como fugir, tem que fazer o quê? Enfrentar. Tem coisas que não tem como fugir, a gente enfrenta. Então fica a minha força, meu carinho imenso pela Natália, não só pela Natália, mas mulheres também que estão vivendo o mesmo processo da Natália, ou mulheres que estão no início ainda de um diagnóstico, ainda não totalmente perdidas, sem saber para onde ir. Então se espelhe nessas mulheres que já passaram pelo processo, estão aí firmes e fortes. Então se espelhe nessas mulheres que você, garanto que você terá um direcionamento e terá uma força ali necessária. Então, despeço de vocês essa semana com todo carinho, deixando a minha energia positiva, a minha força, as minhas orações também para vocês que estão vivendo esse processo, que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que no final você vai sair vitoriosa, porque é assim a vida. Se a gente não acreditar que a gente vai sair vitorioso de qualquer cenário, a gente não consegue sair. Então, olha, gente, fiquem com Deus. É importante deixar aqui um alerta. Não deixem a sua saúde de lado. Nenhuma das 3 saúdes, lembrando, física, mental e emocional. Olha, pratique esporte, se alimente bem, faça os exames de rotina. Então, olha, não esqueça essa dica importante. Até a próxima semana, até o próximo Glenscast.